Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero fazer a indicação de alguns livros que chegaram para mim esta semana para você, livros que me despertaram a atenção e que muito provavelmente vão atender às expectativas de contribuir para a minha formação cristã, certo? Quero começar então pelo primeiro, que é este que você está vendo aí, Zelo sem Burnout, 7 chaves para uma longa vida ministerial de sacrifício sustentável, de autoria de Christopher Ash e o prefácio por Alistair Begg. Antes, convido você, deixa seu joinha, compartilha para ajudar alguém na sua caminhada, deixa seu comentário aqui embaixo e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações. Na descrição você encontrará o link dos nossos canais parceiros, convido você a se inscrever neles, e também nossas redes sociais, nosso Facebook e Instagram. E no primeiro comentário um link para você estar adquirindo estes materiais aqui. O primeiro dos 5 livros que nós queremos mostrar hoje é este aqui. É um livro que fala, irmãos, sobre o desafio de não se esgotar sendo um pastor, um líder no ministério. Tá? Um livro brochura com abas. Para quem é este livro? Escrevo para todos os seguidores zelosos de Jesus, talvez especialmente para pastores e líderes cristãos, para aqueles encarregados da supervisão pastoral ante Deus. Alguns de nós temos o privilégio de sermos livres de outros empregos para nos dedicarmos a esse trabalho. Outros combinam liderança pastoral com um trabalho secular ou normal, entre aspas. Tá? Então é um livro que vai trazer 7 princípios para você ter uma vida ministerial longa. Tá? E esses 7 princípios eles estão aqui no sumário. Estamos dando uma olhadinha aí. Então, prefácio, histórias da borda. Sacrifício não é o mesmo que burnout, né, que um esgotamento. Uma verdade negligenciada. Nós somos criados do pó e as 7 chaves. Nós precisamos dormir, Deus não precisa. Precisamos do dia de descanso, mas Deus não. Precisamos de amigos, e Deus não. Precisamos de renovação interior, e Deus não. Um aviso, cuidado com celebridades. Um encorajamento, vale a pena. Um prazer, regozije-se na graça, não nos dons. Conclusão, servirei ao Senhor. E o que é exatamente o burnout? Livro folha amarelinha, tá? Ele tem pouco mais de 100 páginas, 113, 116 páginas. Um livro para uma leitura rápida, curta. Você note aqui que as letras não são letras tão pequenas, a margem é uma margem grande, é um livreto para você ler numa sentada, né? E vou ver se faço isso, tá bom? Segunda indicação é um livro, lançamento da Edições Vida Nova, de John C. Lennox, A Ciência Pode Explicar Tudo. Um livro também curto, vou mostrar aqui para você quantas páginas ele tem. 153 páginas até a bibliografia, então tem um pouquinho menos, tem 150 páginas de conteúdo em si. Tá? John C. Lennox é um cientista cristão, ele é um matemático, tá? De formação, e ele vai aqui procurar trazer para nós uma desmitificação, né? Ou desmistificação. De quê? De que a ciência e a religião não podem trabalhar juntas e ser proveitosas uma para a outra, tá? Ele vai defender aqui que a ciência também não pode explicar tudo, tá? Então é um livro para alguém que transita nas duas áreas, tanto na ciência quanto na religião. E aqui vai trazer, né, um breve currículo, né? Mestre em artes, matemática, bioética, doutor em filosofia e ciência, professor emérito de matemática da Universidade de Oxford, membro emérito em matemática e filosofia da ciência no Green Templeton College e membro associado na SED Business School. Tem escrito extensivamente sobre o relacionamento entre ciência, religião e ética. Participou de inúmeros debates públicos com Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Lawrence Krauss, Stephen Law e Peter Singer, entre outros. Ele domina o idioma russo, o francês e o alemão e faz palestras em todo o mundo sobre matemática, ética empresarial, ciência e teologia. Lennox vive nas proximidades de Oxford, na Inglaterra, e é casado com Sally, 3 filhos e tantos netos a ponto de esgotar as competências de um matemático de Oxford. Então, um livro repleto de coisas boas. É um livro de apologética, né? De defesa da fé. Ó, aqui eu tenho um pequeno trecho aqui do livro, que foi tirado aqui, está nessa aba.
Espero que você aprecie a leitura desta introdução sobre ciência e fé cristã e que ela o estimule a abordar a questão de forma científica, isto é, com a mente aberta ao resultado que pode se apresentar e com disposição de seguir as evidências para onde quer que elas o conduzam. Aqui os endossos e eu quero mostrar o sumário para você ter aqui uma noção do conteúdo, tá? Então, introdução, química cósmica, e aí os capítulos são 10. É possível ser cientista e crer em Deus? Como chegamos até aqui, de Newton a Hawking. Caçadores de mitos 1, a religião depende da fé, a ciência não. O 2, a ciência depende da razão, o cristianismo não. Podemos levar a Bíblia realmente a sério em um mundo cientificamente letrado? Milagres, um passo longe demais? É possível confiar no que lemos? Como refutar o cristianismo? Esse deve ser muito interessante. A dimensão pessoal e, dentro do laboratório, o teste da veracidade do cristianismo. E a bibliografia comentada, tá? Que ele sugere depois no final. Terceiro livro na mesma pegada de apologética, de F.F. Bruce, um clássico, merece confiança ao Novo Testamento, e essa é a terceira edição revisada. É um clássico da apologética da Bíblia, tá? É um livraço, apesar de ser um livro curto, um livro pequeno, que tem aí acho que mais ou menos 158 páginas, mas de conteúdo mesmo, 156, depois são aqui sugestões de leitura que ele vai trazer, tá? Inclusive as sugestões de leitura aqui, eu tenho todas elas aqui em casa, tá? E eu quero dar uma olhadinha aqui nas abas, para trazer para você alguma informação, tá? Para você que não conhece o F.F. Bruce, teólogo escocês formado pelas universidades de Aberdeen, Cambridge e Viena. Depois de ensinar grego durante vários anos, primeiro em Edimburgo e depois em Leeds, assumiu o departamento de História e Literatura Bíblica na Universidade de Sheffield, em 1947. Em 1959 mudou-se para a Universidade de Manchester, na Inglaterra, onde permaneceu como professor de Crítica e Exegese Bíblica até o dia da sua aposentadoria em 1978. Show! Temos aqui na aba, né, um depoimento acerca do livro do Gaspar de Souza, que é um teólogo presbiteriano. Esta edição do clássico Merece Confiança no Novo Testamento veio em boa hora. Ela reaparece no cenário teológico brasileiro como um contraponto às recentes publicações em português das antigas obras versadas no criticismo bíblico. Trata-se de uma das mais concisas e sólidas defesas dos documentos neotestamentários. Nesta obra, o leitor encontrará fortes argumentos capazes de demonstrar a confiabilidade do Novo Testamento, bem como uma das defesas mais bem elaboradas a favor do cristianismo como revelação histórica de Jesus, o Cristo. Show de bola! Vamos dar uma olhadinha no sumário. Então, depois dos prefácios, capítulo 1, é realmente importante? 2. Os documentos neotestamentários, data e comprovação. 3. O cânon neotestamentário. 4. Os evangelhos. 5. Os milagres nos evangelhos. 6. A importância da evidência paulina. 7. Os escritos de Lucas. 8. A evidência arqueológica. 9. A evidência dos escritos judaicos antigos. E 10. A evidência dos escritores não judeus da antiguidade. Um livro aqui com uma letra confortável, não é uma letra tão pequena, tem pouca margem, o livro em comparação com o primeiro que nós apresentamos aqui, folha branquinha. Irmãos, F.F. Bruce, ele é fantástico na defesa, tá, da canonicidade dos livros, da veracidade, da historicidade. Vale a pena adquirir qualquer obra de F.F. Bruce, tá bom? Passando para o nosso quarto da lista do vídeo de hoje, Randy Neumann, Evangelização e Apologética por meio de perguntas, aprendendo com Jesus a fazer perguntas que envolvem o coração das pessoas, e a apresentação de ninguém mais, ninguém menos que Lee Strobel, e o endosso que você vai ver aqui na contracapa de D.A. Carson. Tá? É um livro, irmãos, que vai falar sobre o método que Jesus utilizava para apresentar o reino de Deus, o Evangelho, por meio de perguntas. Às vezes o que nós precisamos saber fazer é perguntar da maneira correta, ou seja, perguntar o que de fato deve ser perguntado, a pergunta certa. E é isso que Randy Neumann, com mais de 20 anos em experiência neste método de evangelização e apologética por meio de perguntas, vai nos trazer aqui. Tá? Aqui tem endossos aqui na aba. Na outra aba aqui tem
uma breve biografia do autor. Ele é professor de apologética e evangelização no C.S. Lewis Institute em Washington, além de lecionar em outros seminários. Depois de servir por 30 anos na Cruzada Estudantil para Cristo dos Estados Unidos, fundou o Ministério Connection Points, ou Pontos de Conexão, né? Neumann também é palestrante e autor de vários livros, entre eles Como Evangelizar Sua Família, também publicado por Edições Vida Nova. Esse eu não tenho, tá? Aqui os endossos, ó, D. Carson, J.P. Moreland, Mark V. Hutter, Mitch Glaser e o Major-General R. Al van Antwerp. Vou mostrar o sumário aqui para você. Então, dá uma olhadinha aqui. Parte 1. Por que fazer perguntas? Parte 2. Que perguntas as pessoas estão fazendo? E a parte 3. Por que perguntas e respostas não bastam? E um epílogo de perguntas não respondidas. Tá? Eu vou dar um tempinho aqui para você dar uma olhada, né? Você pode fazer um pause e dar uma olhada em mais detalhes nos capítulos. São 13 capítulos em um epílogo, tá? Essa aqui é a segunda edição do livro original, né? No qual foi baseada essa tradução em português. Muito legal, deve ser muito bom esse livro. E por fim, o último livro da nossa lista de hoje, O Reino de Deus através das Alianças de Deus, uma teologia bíblica concisa, de Peter J. Gentry e Stephen J. Wellum. Aqui na contracapa nós temos algumas informações. Se traz aqui o conceito de reino e aliança, né? Porque essa é a temática do livro, o reino de Deus através das alianças de Deus. E para resumir para você, meu querido irmão, querida irmã, é um livro que vai trazer a teologia bíblica, né? Ou seja, a história da salvação, um resumo da Bíblia, né, da estrutura abrangente da Bíblia, sob a ótica de um sistema de interpretação chamado aliancismo progressivo, né, que busca ser como eu posso dizer assim, um sistema de interpretação intermediário, fica no meio entre a teologia da aliança, que é especialmente adotada pelos reformados, e o dispensacionalismo, que aqui no Brasil tem a sua maior expressão entre os pentecostais e os continuistas. Tá? Então, entre outros tópicos, eles vão explicar o quê? Né? Porque as alianças são fundacionais na narrativa bíblica, o significado das alianças em seu próprio contexto, o desenvolvimento progressivo de cada aliança em relação à anterior e como elas encontram seu cumprimento em Jesus. Né? E o desejo aqui é que se provoque um diálogo entre os aliancistas e os dispensacionalistas. Né? Um dado interessante é que o aliancismo progressivo, né, é uma dessas teologias de meio de campo e que ela tem poucas diferenças, né, em relação ao dispensacionalismo progressivo, né, que eu tenho lido a respeito, tenho estudado e tenho me identificado muito, né, mas como aliancista não crê num papel tão fundamental assim para Israel no fim dos tempos, né? Numa restauração de Israel como nação. Fica a informação para você aí, mas eu estou muito ansioso para ler esse livro. Eu tenho o outro, que é o livro Aliancismo Progressivo, tá? Que também vai tratar sobre essa temática. Aqui vários endossos, né? Thomas Schreiner, que é adepto desse sistema de interpretação, Jonathan Leeman, e entre outros aqui, endossos neste livro, que deve ser um livraço, tá? Trago aqui o sumário para você. Primeira parte, introdução, a importância das alianças para compreender a narrativa bíblica, tá? Exposição das alianças bíblicas, então ele vai trazer as alianças aqui, as alianças na Bíblia no Antigo Oriente Próximo, aliança com Noé, com a criação em Gênesis 1:3, com Abraão parte 1, com Abraão parte 2, a mosaica Êxodo Sinai, a mosaica Deuteronômio Moabe, a aliança davídica, a nova aliança. E a terceira parte, integração teológica, o reino através das alianças, um resumo bíblico teológico. Tá? E depois os índices, que lista de tabelas, enfim. É um livro que deve ser muito bom, meus irmãos. Tá? Um livro em formato maior, ele é 16 por 23, tem pouco mais de 300 páginas, tá? E o livro que eu apresentei anteriormente,
do Randy Neumann também, ele tem um pouco mais de 300 páginas. Era isso, meus irmãos, eu vou colocar um livro embaixo do outro aqui para ficar bonitinho para nós encerrarmos. Enquanto isso, deixa seu joinha, comenta, também se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. E eu já dei as outras instruções para você olhar a descrição e o primeiro comentário. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe.